fazer um breve comentário aí hoje dessa Parashá Shemini. No final do capítulo 9, né, o primeiro capítulo aí dessa Parashá, você vê lá que Moisés e Arão, eles abençoam o povo e todo o povo de Israel jubila ali, quando a presença de Deus vem e paira sobre eles. E, entretanto, esse entusiasmo ele é interrompido assim de maneira abrupta, quando os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, são consumidos por um fogo celestial e morrem ali no tabernáculo, enquanto ofereciam lá incenso sobre o altar. A Torá declara que eles morreram porque trouxeram, entre aspas, um fogo estranho, né, no santuário interior do tabernáculo, cujas essas aplicações e significados são discutidos pelos sábios de Israel assim a exaustão. Mas eu vou trazer uma aplicação para nós que somos parte do corpo do Messias. E de início quero dizer aqui que o culto ou serviço, no sentido do servir a Deus, né, estar entregue a Deus e servi-lo, né, o avodá, é iniciado por Hashem e não por nós mesmos. Isso a gente precisa entender. Enfrentamos aqui também um problema seríssimo. Servir a Deus e oferecer fogo estranho são atividades muito parecidas, muito, as quais, no entanto, estão separadas sempre por um profundo abismo. O verdadeiro culto ou serviço é iniciado por Deus. Quando uma pessoa serve sob a autoridade de Deus, essa pessoa é aceita em razão disso. O fogo estranho, aqui no caso, já se origina do coração do homem, nos corações dos homens. Não exige conhecimento da vontade de Deus, nem obediência à sua autoridade. É realizado ali por uma intenção meramente humana, né, um entusiasmo humano, e termina com morte. Né? O problema é que a pessoa colhe morte. Se acontecer, por exemplo, do nosso culto ou serviço, nosso dia a dia, diante do Eterno, ele tornar-se cada vez mais sem vida, é sinal de que é tempo de pedir para Deus que Ele nos ilumine, para vermos se estamos servindo no verdadeiro princípio do serviço, para vermos se estamos servindo da maneira correta, ou se a gente está servindo de acordo com o princípio do fogo estranho. A obra de Deus, existe ali uma coordenação da autoridade. Nadab e Abiú, eles trabalharam separados de Arão ali no caso. Por isso trabalharam independentemente de Deus. O trabalho de Deus ele deve ser coordenado sempre sob a autoridade delegada pelo Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui? Que Deus queria que Nadab e Abiú servissem sob a autoridade de Arão. Se a gente observar no Novo Testamento, a gente vê lá que sempre tinha um alinhamento, como por exemplo Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Pedro e Marcos, eles trabalhavam juntos. Né? Uns eram assim, os responsáveis, vamos dizer assim, enquanto outros ajudavam ali na obra. E no trabalho de Deus ele coloca sempre alguns em autoridade acima e outros sobre a autoridade delegada pelo Senhor. Então Deus chamou-nos, mas nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque agora, não é sacerdócio levítico. Sim, Deus chamou-nos para sermos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, mas ainda assim devemos servir a Deus de acordo com a autoridade coordenada, né? Discernindo, obedecendo as hierarquias, seja no corpo do Messias, seja numa empresa, né? Às vezes aqui quem é dono de empresa, né? Quando você pega um funcionário que entende essas coisas, tem uma maturidade, tudo fica mais fácil, a pessoa é leal, ela honra, tudo isso agrada ao Eterno. E só que o que eu quero dizer aqui não é sobre diluir também a palavra de Deus por causa de homens, não é isso. Não é isso. Yeshua disse, aquele que amar alguém mais do que a mim, não é digno de mim. Só que ao mesmo tempo, aquele que escute isso, aquele que de maneira desordenada levanta a cabeça assim, eu vou executar um trabalho para Deus assim, algo do coração dele, independentemente do corpo do Messias, de ter um alinhamento com a igreja do Senhor. Este está se movendo em um princípio de rebeldia. Né? O que vai resultar em morte, não vai resultar em coisa boa. Quem tenta servir sem primeiro entrar em contato com a autoridade, acaba oferecendo fogo estranho. Então, assim, qualquer um que diga, entre aspas, se ele pode, eu também posso. Entendi aqui o formato, o sistema, como é que funciona as coisas, vou copiar aqui e vou fazer. Sem estar no chamado, meu irmão, não dá certo.
Isso daí vai dar problema, pode ter certeza. E aí já demonstra o que é aí uma raiz de rebeldia, né? E fica nítido nessa Parashá Shemini que além de Deus ter o cuidado de ele fornecer o fogo, é ele quem fornece o fogo, ele também tem o cuidado de observar a natureza do fogo. A rebeldia muda a natureza do fogo. Tudo que não fosse ordenado ali no caso por Deus nem por Moisés dentro de um padrão era fogo estranho. Podemos pensar assim. E Deus ele não se preocupa só com a questão do sacrifício. Ele se preocupa também que haja manutenção da autoridade. Isso é importante. Então, para fechar, por conseguinte, os homens, né, nós deveríamos aprender a seguir, ou seja, a sempre desempenhar, entre aspas, um papel de menor importância dentro assim da mentalidade humana. E para concluir, eu quero ler Provérbios 3, do verso 1 ao 8, que diz assim, ó: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Baruch Hashem.